Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que há tempos você esperava que alguém fizesse por você, somente Jesus pode fazer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sem Deus, nós sempre colocamos as nossas expectativas nas coisas erradas. Nós sempre acreditamos que alguma coisa vai acontecer e a nossa vida ela vai se tornar completa. E nós ficamos imaginando, quando esse dia chegar, como nós vamos gastar todo o dinheiro que nós ganhamos com o nosso sucesso. Se a nossa vida tivesse sido diferente, se os nossos pais tivessem feito exatamente aquilo que a gente imagina que eles deveriam fazer, os nossos sentimentos não seriam os mesmos. E assim nós começamos a imaginar uma vida que ela não existe, acreditando que, se algo fosse diferente, tudo dentro de nós também seria. E isso não é uma verdade. Porque tudo aquilo que nós sentimos de negativo é a ausência de Deus e a presença do diabo, por mais forte que isso possa parecer. Quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, nós continuamos esperando coisas que nunca vão acontecer. Nós podemos sim sentir prazer e satisfação, mas isso é momentâneo. E nós ficamos sempre nos questionando: por que eu esperei tanto por isso? E no final, o sentimento que nós tivemos ou o prazer não era o que nós esperávamos. Na nossa cabeça tudo parece melhor. Quando você olha uma foto numa rede social de um lugar, de uma viagem, alguma coisa, e você chega lá naquele lugar e olha com os teus próprios olhos, parece que não passa a mesma sensação. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo adora um filtro. O diabo adora alterar as coisas, a forma, desfocar, para que você não perceba a realidade das coisas, mas que você sinta um desejo de estar lá. Quem esteve lá não sentiu o que deveria, por isso ele preferiu manipular, adulterar e alterar aquele lugar, para que as outras pessoas, quando vissem, tentassem sentir uma inveja dele, de querer estar naquelas experiências e viver aquilo. E nós caímos nessa armadilha todos os dias, achando que se você tivesse tal coisa, as coisas seriam diferentes, se o teu relacionamento fosse assim, as coisas seriam diferentes, se encontrasse aquilo, se fizesse aquilo, e nós acreditamos que coisas poderiam mudar o estado do nosso coração. Um coração que está triste. Ele não está triste porque você não encontrou sucesso, porque você não ganhou um abraço do seu pai ou da sua mãe, ou porque as pessoas isso e aquilo. Você sabe por que teu coração está triste? Porque ele está longe de Deus. E o seu coração e a sua alma entendem a importância de Deus, mas a sua consciência não. Porque em nenhum instante você procurou adquirir sabedoria, conhecer a palavra de Deus, para entender a importância de Deus, o significado de Deus e os sentimentos de Deus. E o que é o poder de Deus. Então nós vivemos num mundo onde minimamente nós sabemos o nome de Jesus, mas não sabemos nada sobre Ele. E aquilo que nós conhecemos dele foi porque outras pessoas nos disseram. Então nós vivemos uma ideia totalmente distorcida e totalmente errada. E nós colocamos esperança nas coisas que não podem nos dar esperança. E isso também é uma forma de idolatria. Quando eu acho que algo pode me salvar, que algo pode mudar o estado do meu coração a não ser Deus, eu estou criando um ídolo, idolatria. É acreditar que alguma coisa que não seja Jesus possa transformar a tua vida, o teu coração e os teus sentimentos. Então nós aprendemos a conviver com um problema e ele vai durar o tempo que for necessário para que você possa entender que somente Jesus
pode fazer por você aquilo que você tem esperado que outras pessoas façam, que é o tema da frase de hoje. E será que na Bíblia tem algum exemplo disso? De alguém que passou anos e anos esperando alguém ajudar e no final precisou vir Jesus para mostrar para aquela pessoa quem poderia ajudá-lo? Se a gente vai lá em João 5, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Então nós precisamos entender que aqui é uma conversa entre Jesus e uma pessoa. E tinha um lugar que era o tanque de Siloé, onde as pessoas iam lá para receber bênçãos, para receber graça. Então todas as vezes que a água se mexia, a pessoa ela era curada, mas ela precisava entrar primeiro. Então era um lugar onde você só encontrava pessoas doentes, onde eles colocavam a esperança naquele lugar. E Jesus estava lá observando aquelas pessoas buscando a cura. Não em Deus, mas nas coisas que vêm de Deus, nos acontecimentos de Deus. E ele olhou aquele homem e ele sabia e conhecia o coração daquele homem. E ele vai ali e começa a conversar com ele. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Você imagina você conviver com uma doença durante 38 anos? 38 anos. Como você acha que está a esperança desse homem? Você acha que ele já espera ser curado? Você acha que alguma coisa pode mudar na vida dele? Não. Ele continuava indo lá como devia ter ido por diversos anos, e ele observava todo mundo sendo curado, todo mundo tendo alguém para ajudar eles a serem curados, e ele ali sem ninguém, esperando que alguém olhasse para ele e tivesse dó, tivesse misericórdia. Você sabe a única pessoa que tem dó de você? É Jesus. Dó não. Dó não, porque dó é um sentimento muito pesado, porque parece que é uma pessoa fraca e sem importância. Mas você sabe qual que é o único que sabe o seu valor? Você sabe qual que é o único que sabe que você tem um propósito nessa vida? Que a tua vida tem significado? Que quando você servir a Deus, a tua vida ela vai ser ouro? É Jesus Cristo. De resto, você não vale nada e você não serve para nada, e é assim que você deveria se olhar. Eu, longe de Deus, eu sou um lixo. Me torno alguém um pouco melhor quando posso servir ao Senhor. E isso tem que ser a base da nossa vida. Senão o nosso coração ele começa a ficar vaidoso, e eu começo a olhar as pessoas e julgar as pessoas e querer achar que eu sou melhor do que elas porque eu encontrei o Senhor primeiro do que elas. O nosso papel é ser achado para depois ajudar outras pessoas a se encontrarem. Se até hoje você frequenta a igreja e nunca converteu ninguém ao Senhor, ou nunca ajudou, ou nunca falou em nome de Deus, tem alguma coisa de errado na igreja que você frequenta. Porque na Bíblia, o despertar é certo. A presença do Espírito Santo nos inquieta. Eu não consigo ficar vivendo a minha vida só para mim, pois já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Senão essas palavras seriam mentira. E na palavra isso está escrito. E você deveria reconhecer tudo que está na palavra, para você poder entender tudo que você tem sentido. Então Jesus chegou nesse homem, Jesus viu o homem deitado, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: olha lá Jesus, ele sabe qual é o problema da pessoa. Deus conhece todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, ele sabe de tudo. Quando Jesus ele pergunta alguma coisa para nós, ele não está querendo saber algo que ele não sabe. Ele só está vendo se você tem capacidade de admitir o que você quer. Se você vai perceber que você tem ainda aquele sonho ou aquele desejo. Você imagina quantas vezes esse homem não criou uma expectativa dentro dele? Poxa, hoje eu vou ser curado, dessa vez eu vou ser curado, dessa vez eu vou ser curado, dessa vez eu vou ser curado.
38 anos e não tinha sido curado. Parece as pessoas insistindo no relacionamento. Essa vai dar certo, essa vai dar certo. Essa é boa, essa é da igreja, essa é católica, essa é boa. Vixe, essa é boa. Essa é porreta. Nossa, essa é evangélica. Essa é da congregação. Não, essa é boa. O problema é que pessoa boa, do lado de pessoa que não vale nada, não dá certo. Ontem nós falamos do que une perfeitamente, e é o amor, e ambos precisam ter o amor. Se a tua esperança é que a pessoa é boa, você está desconhecendo, porque bom somente é Deus. Então se eu começo a olhar as pessoas e encaixar ela dentro de uma régua, essa eu sinto tesão, essa eu sinto prazer, essa é bonita, essa não sai de casa, essa está guardada para o Senhor, nem sabe o que carrega dentro do coração. Muitos são tidos como corajosos porque tiveram medo de fugir. E não tem como eu olhar uma pessoa e o comportamento dela e querer saber a história dela. Mas eu posso ouvir as palavras dela e reconhecer se é Deus ou o diabo que mora dentro dessa pessoa. Porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E somente aqueles que estão tomados pelo Espírito Santo têm coragem de tirar Jesus de dentro da igreja. Porque dentro da igreja é glória a Deus. Fora da igreja xinga o irmão, julga o irmão e faz tudo que não presta. Mas dentro da igreja é santo. Nós precisamos trazer o Cristo para fora, não para dentro. Nós vamos na igreja para aprender as coisas, para nos organizar, para sair, para evangelizar o mundo, para ser sal e para ser luz. Eu não vou na igreja para contribuir com nada. Eu não estou indo lá levar nada e nem dar nada, porque Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Se fosse da vontade de Deus, aquilo estava lá. Mas quando não é da vontade de Deus, tudo é luta. Nossa, você quer ver luta quando é na vontade de Deus. Qual foi o esforço de Davi para vencer Golias? O que ele fez? Ele só estava lá. Era um homem de fé junto de Deus. O resto pouco importa. Então, nós estamos tentando vencer Golias sem Deus. E é por isso que está tão difícil. E Jesus foi lá e perguntou: o que você quer? O homem disse: eu quero ficar curado. Quero ficar curado. Você quer ficar curado? Quer? Você quer ficar curado? Jesus está te perguntando: você quer ficar curado? Aí o homem olhou e pensou: será que é Jesus que vai me curar? Ou ele acreditava em outra coisa? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Senhor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho família, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho esposa. Eu não tenho trabalho, Senhor. Senhor, eu não posso, Senhor, porque eu não tenho nada. Então a tua esperança está na onde? Está nas coisas ou está em Deus? Porque ele achou que a cura dele dependia de alguém. Eu só vou parar de me sentir sozinho quando eu tiver alguém. Eu só vou parar disso quando eu tiver um filho, quando eu for casado. Quando eu tiver um trabalho, quando eu tiver 1 milhão de seguidores. E aí fica jogando. Vai lá e joga. Sabe o que é isso? Ganância. O diabo é o pai disso. Ele fala: quanto você tem aí? Eu tenho 1.000. Me dá aqui que eu te dou 5.000. Aí você dá 1.000, no final ele não te dá nada. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele cria expectativa e te engana, baseado nos teus interesses. E no fim ele toma tudo e você fica sem nada. E a tua vida sempre foi isso. Você sempre está trocando o 1.000 por nada. Pela ganância, pelo desejo, por não achar que a pessoa é boa o suficiente, uma pessoa tão boa. Cara, você precisa olhar no espelho e falar: eu sou um lixo. Olha o tanto de desgraça que eu já fiz na vida dos outros. Olha o tanto de culpa que eu já coloquei sobre as pessoas. Olha as coisas que eu faço, olha as coisas que eu penso. Se a gente não chega nesse ponto, não adianta. Se eu não encontrar o pecado dentro de mim, eu sendo pecador, eu sou mentiroso. Cara, eu sou pecador. Eu sou. Não existe nenhuma pessoa que não seja Jesus que andou nessa terra. De resto, todos são. Se você acha que não precisa de Jesus para ser melhor, você não precisa nem ouvir ser devocional. Vai servir o capeta para outro lugar. Se você acha que você não precisa se arrepender de nada, que você é salvo, que você é convertido, você some daqui. Vai procurar o teu turma.
Porque aqui é lugar de gente que sabe quem é Deus e o valor de Jesus. Se você não tem humildade no teu coração, a vida vai te quebrar no meio diversas vezes. Até você se sentir um lixo, um caco, querer tirar a tua própria vida, aí você vai falar, rapaz, como eu insisti nas coisas erradas. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então olha esse homem, olha a expectativa dele. Durante 38 anos ele achou que o problema era porque outra pessoa não queria ajudar. Então, como ele desconhecia Deus, desconhecia o poder de Deus e tudo mais, ele ficou ali vendo todo mundo ser curado e todo mundo ser sarado. E é o que acontece na vida da maioria das pessoas. Elas acham que conhecem ao Senhor, colocam as tuas expectativas nas coisas, veem as pessoas sendo convertidas, sendo curadas e sendo tratadas, e elas vão ficando para trás. Eu já encontrei pessoas que elas estavam no meio da lama, enfundado em droga, em dívida, em prostituição, em jogo, em tudo. E essas pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram Jesus como seu Salvador, reconheceram o pecado que estavam dentro delas e se arrependeram. E aqueles que no passado aconselhavam essas pessoas, olha, você precisa buscar Deus, elas continuam lá, esperando o Salvador. E essa pessoa recebeu o Senhor e passou lá na frente. Lê a palavra de Deus, evangeliza, ajuda, e essa é a história de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Enquanto você não reconhece o seu pecado, Jesus não chega para você e fala, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. E esse é o convite todos os dias que Jesus faz para nós. Pega a tua cama e ande. Você não precisa ficar esperando ninguém. Você não precisa achar que você precisa da ajuda de ninguém. Você não precisa ficar os outros vendo a vida dos outros, não. É a tua vida que eu estou interessado. Então Jesus chegou nessa pessoa e fez o que ele achou que as pessoas podiam fazer. Jesus teve misericórdia dele. E é assim que Jesus faz, ele nos convida todos os dias. Ele olha que nós estamos à beira do poço, à beira do caminho, à beira do tanque, esperando um milagre, mas acreditando nas coisas erradas. E ele vem e propõe o que é certo. E cabe a nós. E aí esse homem, ele foi curado. E saiu lá contar, ver e fazer. Olha que passagem curiosa. A gente vai lá em João 5,14, versículo 24 a 25. A palavra do Senhor diz assim. Mais tarde, Jesus encontrou o homem do templo e disse a ele, escute, você está agora curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus foi lá e encontrou esse homem de novo no pátio do templo. Eu não sei o contexto porque a Bíblia não fala, mas Jesus vai dar uma exortada nele. Escute, você agora está curado. Deus ele está olhando para você e está dizendo, olha, presta atenção, agora, nesse instante, você está curado. E não quer dizer que porque agora você está curado, amanhã você vai continuar curado. Você sabe por quê? Porque enquanto nós continuamos pecando, nós continuamos doentes, nós continuamos escravos, nós continuamos afastados da glória de Deus e da presença de Deus. Você está agora curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Então Deus, quando Ele nos cura e nós simplesmente desprezamos isso, como se não fosse nada, a misericórdia de Deus, vai acontecer coisas piores na nossa vida. A gente não brinca com Jesus. Não adianta você achar que você está aí brincando de campanha, de querer alguma coisa, de fazer, as coisas vão piorar muito. Se nós somos curados para glorificar o Senhor, para sermos testemunhas do poder de Deus. Isso é o motivo que Deus está nos curando. Jesus encontrou aquele homem que estava há 38 anos. Ele não devia nem estar acreditando.
como será que deveria estar o comportamento dele? Ele não poderia ter chegado em outras pessoas que estavam lá e começar a zombar daquelas pessoas? Tá vendo? Você não achou? Não sei o quê. E é isso que a gente quer fazer, quer pegar a glória e esfregar na cara dos outros. Você falou que eu não ia dar nada? Olha eu aqui agora, tô bom e você ainda aí. E não sei o quê, se vangloriando. Se hoje nós temos alguma coisa é graças a Deus, não é por mérito nosso não. Porque aquilo que não foi Deus que Deus foi o diabo. E quando o diabo dá... na hora que ele tira até a tua alma. E a primeira coisa que o diabo tira é a felicidade, porque a felicidade vem de Deus. Tira a esperança, tira a confiança, tira a paciência, tira o autocontrole. A pessoa não consegue se controlar, é incontrolável. Eu faço e nem percebo. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já comprei. Quando eu vejo, eu já cheirei. Quando eu vejo, eu já tomei. Quando eu vejo, eu já fumei. E é só isso, é escravo. Escravo de coisas inanimadas. Se você colocar um cigarro em cima de uma mesa, ele não vai vir até na tua boca e falar, me fuma, ele não fala nada. Mas o diabo fala, é só um, é só hoje, é só um pouquinho. E Jesus foi lá e exortou, eu tô te curando, mas olha o compromisso que nós estamos firmando aqui. Então lembra que com Deus a gente não brinca. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Quem ouve as minhas palavras, quem ouve as palavras de Jesus? Nós ouvimos todos os dias. O que eu incentivo vocês todos os dias? A lerem a palavra de Deus. E Jesus está te dando uma garantia. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que foi Deus que enviou Jesus para nos salvar? Eu creio. Você crê? Então, já estamos com duas coisas a nosso favor. Temos a palavra e temos a sabedoria para entender algo que é espiritual. Que Jesus é o Filho de Deus. Tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos mortos. Lembra que nós falamos de Nicodemos? Que nós deveríamos nascer de novo? Nascer da água, nascer do Espírito, como batismo? E aí? Então quem pode nos tirar da morte? Quem pode nos fazer viver nessa vida? Que aparentemente nós estamos vivos. Mas o que adianta o homem viver 1000 anos se ele não puder viver um dia de felicidade? Será que valeria a pena viver 1000 anos? A gente não tem suportado viver alguns anos, tem o desejo de tirar a própria vida, porque nós não nos sentimos felizes. Porque é melhor a morte que viver longe de Deus. Será que seria bom isso? Então é Jesus, através da sua palavra e da nossa crença e da nossa fé, que nos faz despertar nessa vida para Ele. Porque nós não estamos só procurando a cura do corpo, porque aquele homem, ele tira uma cura no corpo. Quando Jesus fala para ele não pecar mais, é para ele reconhecer que ele precisa curar a alma dele também. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou. Deus não é Deus do amanhã não, Deus é Deus do hoje. Deus quer te levantar agora. Essa ideia que é amanhã, que não sei o quê, que no futuro, o futuro ele não existe. Não existe, é agora, a hora já chegou. Você vai começar a fazer as coisas no agora. Tá postergando para você ler a Bíblia por quê? Para você começar a se arrepender por quê? Para você parar e pensar na sua vida por quê? Vai continuar esperando das pessoas, vai continuar entregando a tua felicidade na mão dos outros que não são felizes? Vai continuar acreditando que o dinheiro pode fazer alguma coisa por você que ele não pode? Você pode encontrar uma pessoa que tem exatamente aquilo que você gostaria de ter e você vai perceber que se essa pessoa ela não tiver Jesus, ela vai continuar sendo tão infeliz quanto você. Ou você começa a aceitar a verdade, ou você vai viver uma mentira a vida inteira em que chegou, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, nós estamos mortos.
E essa palavra, ela começa a nos alimentar e nos faz viver. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós não entendemos nada. Tem muitas pessoas que ouvem esse devocional e não entendem nada. E não tem problema nenhum. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós insistimos... Então, no primeiro passo, nós ouvimos a mensagem. No segundo, nós cremos em Deus. Nós cremos no Espírito Santo. A nossa fé começa a aumentar. Na terceira parte, todos aqueles que ouvirão a voz de Deus viverão. Então nós precisamos permanecer nessa voz, ouvir essa voz todos os dias, para que nós possamos nos manter vivos. Assim como nós alimentamos o corpo todos os dias, nós precisamos alimentar a alma todos os dias. Se você quiser se sentir vivo, senão você vai continuar aí, gastando tempo. Onde você tem gastado o teu tempo? No que você tem gastado o teu tempo? É jogando videogame? É olhando rede social? É lendo livro de histórias que não levam ninguém a lugar nenhum? Imaginando coisas que você gostaria de ver? Vendo séries na televisão? É assistindo coisa no YouTube? É rede social? É escrevendo? É não fazendo nada? É em terapia? É em psicólogo? Sei lá, onde você está gastando o teu tempo? Que é o que eu mais vejo, são pessoas reclamando que elas não têm tempo. Onde você está gastando o teu tempo? Em alguma coisa que pode te salvar? Em uma voz que pode te fazer viver? Ou você continua encantado demais com as mentiras do mundo? O diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. E toda vez que alguém mente, é o diabo que está falando com você. Você imagina o que acontece quando você acredita no diabo? O que será que acontece? Você acha que no final ele vai entregar o que ele promete ou não? Vai continuar enganando? 38 anos sendo enganado por uma mentira que ele inventou. E essa era a desculpa. Eu não tenho ninguém que me ajuda. Eu não tenho ninguém que faça. E o mais incrível é que Jesus não olha nada dessas coisas. Ele fala, vem cá que nós vamos fazer junto. Você não vai depender de mais ninguém. E ainda nós somos curados e voltamos para ajudar aqueles que nós achávamos que deveriam nos ajudar. Porque Deus é assim. Ele demonstra o seu poder através das atitudes de amor. Amém? O que há tempos você esperava que alguém fizesse por você, somente Jesus pode fazer. Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós. Que Deus ele possa nos perdoar por todas as vezes que nós acreditamos nas coisas erradas, que nós colocamos a nossa esperança nas coisas erradas, que nós idolatramos as coisas. Nada pode mudar o que aconteceu. Tudo o que aconteceu tinha que acontecer. O problema é que o que acontece agora não é culpa de Deus. E se nada do passado tivesse sido diferente hoje, não teria mudado nada das coisas que você tem sentido. Você quer mudança? Reconheça os teus pecados, se arrependa dos teus maus caminhos, que Jesus vai curar a tua vida. Lembra sempre, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Tem alguém que todos os dias tem insistido para você. Você espera respostas. Eu estou te dando as respostas. Deus aponta o caminho, mas o caminhar cabe a nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.